Bom, galerinha do YouTube, agora que passamos pela parte teórica, então já temos as nossas relações constitutivas e a nossa IDO definida, vamos partir para a análise matemática, certo? Para essa análise, eu vou ensinar vocês a fazer um código em MATLAB, que vai facilitar bastante a visualização sobre o circuito, certo? Então, as primeiras linhas de código, pedindo para ele limpar nosso workspace, que é onde que as nossas variáveis vão estar armazenadas. Depois, a segunda linha, que é o close all, é para fechar todos os gráficos que estiverem abertos. E o CLC para limpar a nossa command window, né? Bom, em código, primeiro pede alguns inputs, né, sobre o circuito, como a resistência do resistor, né, que está nessa linha 6, a capacitância, na linha 7, a força eletromotriz, que vai ser a força da fonte, né, na linha 8, o tempo que você deseja realizar a simulação, em segundos, claro, e também a carga inicial do nosso capacitor. Então, da linha 5 à linha 10 são basicamente inputs do nosso circuito que deverão ser preenchidos. Partindo mais para frente, né, o código agora vai calcular a corrente no circuito, a corrente inicial no circuito, né, que é quando T igual a zero. Para isso, é só fazer a divisão da força eletromotriz pela resistência do resistor. É a primeira lei de Ohm aqui aplicada. Na linha 16, a gente está calculando a constante de tempo capacitiva, que é a resistência do resistor vezes a capacitância. Na linha 19, a gente está declarando a nossa variável, o nosso vetor do tempo, né, que é o tempo a ser analisado. E a partir da linha 21, nós vamos realmente calcular a nossa equação diferencial. Para esse cálculo, nós utilizamos a função ODE45, que é uma função dentro do MATLAB, certo? Essa função apresentou um resultado bem satisfatório para a gente, então resolvemos utilizar ela mesmo. Então, para a resolução dessa EDO, nós vamos isolar a nossa derivada, que é esse dq dt, certo? Então, isolamos ela aqui, o arroba para chamar a função e repetimos a nossa equação com a derivada isolada. Na linha 28, justamente, nós chamamos a função ODE45 e ela vai resolver para a gente a nossa equação diferencial. Com a nossa equação diferencial resolvida, nós vamos também calcular alguns parâmetros que são importantes para a análise, como a carga final no nosso capacitor, que para isso nós chamamos a carga final de Q final, a nossa variável, ela vai aparecer aqui no nosso workspace depois que a gente rodar o código, e sendo o último elemento do vetor Q. Então, para chamar o último elemento do vetor Q, a gente chama a variável Q e coloca entre parênteses end, né? Também conseguimos calcular a DDP no nosso capacitor, né? Fazendo a conta da carga sobre a capacitância. Também conseguimos, da mesma forma que conseguimos pegar a carga final no capacitor, pegamos também a DDP final no capacitor. Então, essa é a linha 37 aqui. Também conseguimos calcular a corrente. Para calcular a corrente no circuito, nós temos que partir do princípio que a corrente é a derivada da carga, né? E como nós temos a carga, nós vamos então derivar essa carga para achar a nossa corrente. Para isso, utilizamos a função gradiente. Ela é um pouco mais precisa do que a função diff, de derivada. Então, nós utilizamos esse gradiente para calcular. Então, quando a gente chama essa função gradiente, nós declaramos a variável que queremos fazer essa nossa derivada e em função do tempo, né, que é o t. Então, com isso, nós temos a derivada da carga em função do tempo, que é a nossa corrente. Eu chamei essa variável, esse nosso vetor, de i tempo. Na linha 43, da mesma forma que pegamos a carga final e também a DDP final, nós também pegaremos a corrente final no circuito, que é esse, chamamos mais uma vez esse end. Na linha 46 agora, nós conseguimos calcular a DDP do resistor, e para isso, mais uma vez, utilizaremos a primeira lei de Ohm. Temos a resistência do circuito, que foi um input lá do início, e agora também temos a corrente ao longo do tempo. Então, com isso, nós conseguimos calcular a DDP
do resistor ao longo do tempo, também utilizando a primeira lei de Ohm. Na linha 49, nós, da mesma forma que calculamos os elementos, pegamos os elementos finais de algum vetor, também vamos pegar a DDP final no resistor, chamando mais uma vez essa função, ou essa ferramenta IND. Da linha 52 até a linha 57, nós setamos para os resultados que a gente calculou acima serem exibidos na nossa command window. Então, tudo que a gente calculou vai aparecer aqui embaixo, como a corrente inicial, a constante de tempo capacitiva, a carga final do capacitor, a DDP do capacitor e do resistor e a corrente final do circuito. Pronto. A partir da linha 59, nós vamos agora plotar todos os gráficos que vão ser importantes para a gente. Então, essa função plot vai justamente gerar o gráfico para a gente, para que a gente consiga analisar de forma mais clara, né? Então, nós teremos um gráfico de DDP do circuito em função do tempo, carga em função do tempo, corrente em função do tempo e DDP do resistor em função do tempo. Agora eu vou apertar aqui para o Run e ele vai rodar, vai calcular as nossas variáveis, vai aparecer aqui embaixo todas os nossos parâmetros que calculamos e também vai plotar vão ser plotados os gráficos que a gente setou aqui. Pronto. Aqui embaixo, como eu falei, estão os resultados. Então temos a corrente inicial do circuito em T igual a zero, a constante de tempo capacitiva, a carga final do capacitor, a DDP final do capacitor e do resistor e a corrente final também do circuito. Aqui no nosso workspace temos todas as variáveis, certo? Então todas as nossas variáveis estão armazenadas aqui. E como eu falei, os gráficos foram plotados, né? Então aqui temos a tensão no capacitor ao longo do tempo, carga no capacitor, corrente no circuito e tensão no resistor. O que a gente pode tirar disso daqui? À medida em que a carga no capacitor vai aumentando, a tensão no capacitor também vai aumentando, até chegar em um ponto em que ela vai se manter constante, que é justamente 12 volts. Esses 12 volts vêm justamente da força eletromotriz que setamos aqui em cima. Então, quando ela vai se aproximando da força eletromotriz, ela vai se tornando constante. Na medida em que esse capacitor está sendo carregado, a corrente no circuito também vai diminuindo, se aproximando de zero. Da mesma forma que a tensão no resistor também vai se aproximando de zero. Então, toda a tensão do resistor vai sendo passada para a tensão do capacitor. Então, essa é a nossa análise, é o nosso código em MATLAB para um circuito com um capacitor associado em série. E é muito interessante que a gente consiga analisar de forma bem clara o comportamento desses componentes.